Olá, alunos. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a questão do lixo, né, e a poluição do solo. Bom, nosso tema maior é solo, desde, né, desse, do começo dessas aulas. E aí a gente está falando sobre, né, toda essa questão, desde a composição do solo, depois a importância ecológica, social e tal, do solo, né. Na última aula a gente falou sobre conservação do solo e também a importância social do solo, né, os usos do solo, mais voltado para a agricultura. E dentro dessa ideia, a gente focou na agricultura, mas poderíamos falar sobre a questão da importância do solo, ainda para a questão, né, da moradia, né, o uso do solo nas áreas urbanas, enfim, tem várias, né, tem várias possibilidades para a gente tratar esse assunto. Mas a gente focou na questão da agricultura porque é a grande, né, a grande modo de uso que se fala, né, de usar o solo para a produção agrícola. E as várias formas que isso tem e a forma como a nossa sociedade trabalha isso, né, na nossa sociedade e outros grupos humanos, né, que têm as suas visões sobre a importância do solo e a forma como eles trabalham o solo. Agora a gente vai ver, e agora sim, eu acho que envolve bastante a questão da urbana, né, porque a gente vai falar sobre como essa produção de lixo que a gente tem impacta na conservação do solo. Tá? E nós produzimos muito lixo, tá? Nas cidades. No campo também, mas principalmente as cidades, onde o consumo é incentivado, enfim, tem toda uma lógica por trás do nosso modelo de sociedade que favorece a produção de lixo. E depois tem a destinação de tudo isso, para onde isso vai, e como isso vai ser tratado. A gente vai falar disso nessa aula. Então, primeiro, assim, questão da poluição do solo, né? Se a gente parar para pensar, né, quanto de lixo a gente produz por dia, né, nas cidades, nas nossas casas. Então, é uma coisa que interfere, que está ligado diretamente à nossa responsabilidade nessa produção de lixo. Então, imagine-se que tem uma estimativa que por volta de uma pessoa produz 1 quilo de lixo por dia, né? Cada pessoa produz. E para onde vai esse lixo, né? Como é que ele vai ser processado? Quem é responsável por isso? Tem todas essas perguntas que a gente pode fazer para tentar entender o tamanho do problema, que é a questão do lixo, né, nas cidades e o nosso modelo de desenvolvimento que é gerador de lixo, né, e de vários outros problemas, né, problemas ambientais, sociais, que tem tudo a ver com esse modelo. Então, para a questão do lixo, as consequências que a gente tem aí, a gente pode colocar a contaminação do solo e da água subterrânea como principal, né, consequência. Afinal de contas, o lixo tem na sua composição, muitas vezes, esse processamento industrial, substâncias químicas que vão estar entrando em contato com o solo e contaminando ele, de forma, né, com essa contaminação química, mas também a própria matéria orgânica, com o resto de comida que a gente joga fora e tal, que vai parar no aterro sanitário, ou lixão, dependendo da cidade. A decomposição vai transformar tudo isso nessa matéria orgânica cheia de bactérias, e aí vem a questão de saúde pública. Afinal de contas, todas essas bactérias, muitas causadoras de doenças, podem ser transmitidas por vetores como insetos, roedores, né? Então, é um problema de saúde pública. Sem contar a questão do aspecto, do cheiro, né, muito desagradável para quem mora, de repente, perto de um aterro, perto de um lixão, os lugares inadequados onde as pessoas colocam lixo. Então, é um problema ambiental e social também, e de saúde pública, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de um lixão, uma coisa que a gente vai ver que é um modo não adequado, modo que é proibido, de destino do lixo, né? E aqui a gente consegue ver, nesse canto aqui, todo o líquido que sai dessa decomposição da matéria orgânica, que é né, o que a gente chama de chorume, e esse chorume é carregado de bactérias, essa matéria decomposta aí, que é altamente tóxica, né, e fonte de um monte de doença. E aí a gente sabe que, como a gente falou na aula passada, que a raiz da desigualdade social no Brasil, que vem desde lá da distribuição de terras para trabalhar, né, que é um processo muito antigo, desde da fundação do país, e do desenvolvimento, né, um processo de escravidão e depois de
escravidão dos índios, depois de exclusão de alguns grupos de pessoas que ficaram sem recursos. Então, a gente tem essa situação aqui social, onde algumas pessoas não têm recursos para sobreviver, a não ser que tire dos restos do que a sociedade descartou. Né? Infelizmente, essa sociedade que a gente construiu e que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar ela, né? Não é aceitável que pessoas busquem comida no lixo, né? Aqui a gente tem pessoas buscando o alimento, sim, mas tem pessoas também que estão buscando material para vender como sucata reciclável para poder ter algum dinheiro, né? Então, isso aqui como falando, não é só a questão ambiental, mas é a questão social também. Então, vamos para a questão de números de lixo, do quanto que a gente produz, né? Como eu falei, né, cerca de 1 quilo que cada brasileiro produz por dia, né? Tá um pouco mais que isso até. E todo esse lixo vai ter que ser destinado para algum lugar, ou muitas vezes lugares adequados ou não. Então, assim, somando tudo, a gente tem aí cerca de mais de 214 milhões de toneladas de lixo por dia produzidos, né, no nosso país. E é muito lixo, montanhas de lixo que não acabam mais, porque é todo dia. E só 90%, 91% é coletado. E aí, desse coletado, nem sempre vai para um lugar ideal, né? Metade disso acaba sendo descartado nos lixões, que nem eu falei na imagem passada. Então, 3 mil cidades, né, que tem esse tipo de situação, onde simplesmente jogam lixo sem nenhum controle e nenhum cuidado, simplesmente jogado num espaço, num terreno baldio, né? Isso é contra a lei, a gente vai ver isso depois. Só 12% é reciclado, né? Então, assim, é muito pouco essa questão da reciclagem. Então, a gente produz muito lixo e destina ele muito mal, em alguns casos, e recicla pouco, né? Só 8% das cidades do Brasil tem coleta seletiva, ou seja, é aquele sistema onde a gente separa o lixo nas nossas casas e tem um dia, né, ou 2 dias da semana específicos, onde vai ser coletado só o material reciclado para levar para usinas de reciclagem, o que ajuda bastante nessa questão da produção de lixo, né? Então, o que é um lixão? O lixão, como eu falei, é esse espaço sem nenhum tipo de planejamento ou então controle sobre a questões, né, de proteção do meio ambiente ou de saúde pública para evitar doenças, por exemplo, simplesmente despejar o lixo de qualquer maneira, contaminando solo, água, sendo vetor de doenças, enfim, né? Só que desde os anos 80, mais ou menos né, lá em 1981, foi feita, então, a Política Nacional de Meio Ambiente, através de uma lei. E nessa política, ela colocava fim que não deveria mais ter lixão a céu aberto. Deveria ser, sim, alguma coisa, alguma medida, uma legislação que tivesse algum controle sobre a questão desses resíduos, para evitar problemas ambientais e também de saúde pública. Né? Só que, né, levou mais tempo, em 2010 só, que fizeram uma política nacional só para cuidar dessa questão do lixo. E colocaram uma meta que até 2014 não deveria existir mais nenhum lixão, né, no Brasil. Só que a gente está em 2021 e ainda existem né, mais de 3 mil cidades que ainda não têm nenhum controle sobre essa questão do lixo, simplesmente eles descartam ele de qualquer forma. Eles sempre estão tentando recorrer para ter mais tempo para poder se adequar a essa medida, mas já passou tanto tempo e não conseguiram ainda. Eu acho que é um pouco de falta de vontade e de cobrança também das pessoas que moram nessas cidades para que tenham alguma medida mais né, ambientalmente correta para, né, destinar o lixo e também que seja mais evite esses problemas de saúde, né, contaminação né, por doenças, enfim. Falta de vontade, muitas vezes, né, e de cobrança da sociedade para que realmente deem um fim dos lixões. Né? Joinville tem uma forma, eu vou mostrar depois, essa questão do destino correto, que pelo menos pior, né, que é o aterro sanitário, mas a gente, todo bairro, a gente vai encontrar algum lugar de depósito irregular de lixo que os próprios moradores acabam despejando. Mesmo tendo coleta, né, a coleta seletiva, mesmo tendo a coleta de lixo comum, mesmo se você ligar para a empresa ambiental que faz o serviço, eles vêm buscar fogão, vêm buscar sofá, né?
coisas maiores para descartar, não vão cobrar para fazer isso, você só precisa chamar para eles buscar. Mesmo assim, a gente ainda vê que muita gente ainda descarta o lixo de forma correta em qualquer lugar, em terreno baldio, né, na beira de rio, dentro de rio, muitas vezes. Né, o que falta, então, né, tem a informação, né, quem tem essa informação e age de forma incorreta, está, né, além de ser uma coisa, né, antiética com a questão ambiental e tal, e de saúde, também pode ser tipificado como crime, né? Você despejar lixo em lugares incorretos, tá? Então, aqui, o aterro sanitário. Vamos ver o aterro sanitário. Essa foto aqui é o aterro sanitário de Joinville, processando lixo, né? É o que a gente tem, que é uma forma controlada de receber esse lixo, armazenar e evitar que ele contamine solo e água e seja um foco de doenças, né? Vamos ver como é que ele funciona, assim, um esqueminha, só para a gente tentar entender. Então, assim, existe uma camada aqui né, uma estrutura de concreto para evitar que esse lixo, esse material em decomposição, entre em contato com o solo, esse revestimento de proteção aqui, né, para evitar esse contato do lixo com o solo diretamente, né? E depois o lixo vai sendo colocado e compactado aqui, né, com as máquinas vão espalhando esse lixo, vão compactando e vão colocando camadas de terra, camadas de lona para que o chorume seja canalizado, o chorume, aquele líquido da decomposição lá, né, seja canalizado para uma estação de tratamento de água, aonde o chorume vai lá passar por um processo e a água sai limpa daquele processo, né? Para evitar que esse chorume seja jogado ou seja, contamine água, né, o lençol freático, ou contamine os rios mesmo, né, superficiais. E depois também tem né, a saída de gás, o gás metano, que é produzido nesse processo de decomposição, ele tem que ser eliminado daqui e ele é queimado. Então, existem várias chaminés com fogo queimando lá constantemente no lixão, do aterro sanitário, para transformar o metano em gás carbônico, nessa queima. Porque o metano, ele é um dos gases do efeito estufa. Então, se o metano for jogado diretamente, ele polui a atmosfera, né? E ele é um dos que contribui para o aquecimento da nossa atmosfera, o aquecimento do planeta. Então, queimando ele, transforma em gás carbônico. É menos pior, né? Ainda assim, é um gás do efeito estufa, mas não é tão potente quanto o metano, né? Dava para ser utilizado produzindo energia elétrica também, enfim, as coisas que ainda Joinville não faz. Né? Então, essa é uma maneira mais controlada do destino do lixo para processar ele. E, de qualquer jeito, ele tem os seus limites, né? Como assim limites? Bom, a gente está usando um espaço físico para despejar esse lixo todo. E como a gente sabe que ano a ano vem aumentando a quantidade de lixo produzida, né, é de se esperar que esses espaços logo fiquem cheios e tem que se encontrar um novo lugar para fazer isso. Né? Então, essa aqui é uma foto do aterro sanitário sendo expandido, o nosso aterro sanitário. Eles conseguiram uma área do lado lá, e aí tiveram que desmatar, ou seja, causaram um problema ambiental. Eles estão usando áreas que poderiam servir para moradia, eles estão usando áreas que poderiam servir para agricultura. A gente está usando áreas, na verdade, né? Nós, como sociedade, como cidadãos dessa cidade, que usamos o aterro sanitário. Todo mundo acaba contribuindo para esse problema. Né? Então, a gente usa esses espaços para simplesmente jogar nosso lixo. Né? Então, existe o espaço físico. Quando ele ficar cheio, esse daqui que está sendo, que foi feito agora, faz pouco tempo, ele tem uma estimativa de vida útil para 20 anos, ou seja, até 2030, mais ou menos, foi em 2018, não, enfim, daqui 20 anos ainda era para ter espaço para colocar nele. Mas se ele for usado de forma incorreta, por nós mesmos, porque nós mandamos o lixo para lá, e eles não vão separar isso depois de aquela montanha de lixo, ficar separando é praticamente impossível, são toneladas de lixo por dia. Né? Então, se a gente não separar o nosso lixo em casa, aquele lixo que causa muito volume, como garrafa PET, né, sacola plástica e um monte de outras coisas que vão para lá, acabam diminuindo, né, a vida útil dos aterros sanitários, porque ele fica cheio muito rápido. O ideal é que fosse pouca coisa para aterro, mais a matéria orgânica mesmo, o resto de comida, pouca coisa deveria chegar até lá. Aí ele duraria 20 anos. Mas se a gente não separar o nosso lixo corretamente, para mandar, né, saber os dias da coleta seletiva, separar o lixo certinho, essa vida útil pode cair muito. Então a gente vai ter que precisar de novos espaços para depositar o nosso lixo.
né? Então, assim, é um modelo que tem os seus limites, dependendo da quantidade de lixo que a gente produz, logo ele acaba ficando cheio, e a gente vai precisar de uma nova área. Nova área, uma área que poderia ser usada para outras coisas, né? Para fins mais nobres do que jogar lixo simplesmente, mesmo que seja de uma forma controlada, porque esses lugares poderiam ter continuado sendo floresta, né? As florestas desempenham um papel importante, né? Os serviços ambientais, como fornecer água, cuidar tirar o carbono da atmosfera, né? E ajudar nesse processo de diminuir o aquecimento global. Elas estão melhorando o clima, né? A umidade do ar, enfim, elas têm todo esse, sem contar toda a biodiversidade que elas podem abrigar, e a gente simplesmente está desmatando para poder abrir um lugar para colocar lixo. Então, porque a gente não sabe controlar a nossa produção de lixo, né? Então, é um uso menos, resolver um problema, mas que a gente poderia trabalhar para evitá-lo, né? E deixar os espaços que a gente tem numa cidade para usos mais nobres, como manter florestas, manter áreas verdes, como a moradia, lugares para agricultura. Esse espaço físico poderia estar servindo para outra coisa, que não seja simplesmente virar aterro sanitário, né? Imagina, se continuar nesse ritmo, daqui a pouco a gente vai ter que tirar casas para fazer aterro sanitário, daqui a pouco já não tem mais espaço dentro da cidade para tanto lixo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa rever, esse modelo de de destino do lixo e da quantidade de lixo que a gente produz, tá? A reciclagem é uma possibilidade que ajuda nesse sentido, né? Vamos pensar assim, ela ajuda em dois pontos. Ela ajuda na questão de diminuir a quantidade de lixo que chega no aterro sanitário, porque ele vai, por exemplo, uma garrafa que você vai jogar no lixo, ela ocupa um espação já no seu próprio lixeiro de casa, né? Imagina milhares de garrafas lá no aterro sanitário ocupa um espaço muito maior. Você mandando ela para reciclagem, eles vão moer esse plástico, vai virar matéria-prima novamente para fazer mais alguma coisa de plástico novamente. Então você ajuda a fazer um ciclo fechado aí que vai diminuir a quantidade de lixo que chega até o aterro sanitário. E também ajuda a diminuir a pressão sobre os ambientes naturais, porque para fazer matérias-primas, a gente precisa muitas vezes tirar da natureza, extrair da natureza, e isso causa um impacto ambiental. Então, se a gente não recicla, a gente está toda hora tirando da natureza, destruindo ambientes naturais, né? Reciclando, a gente não precisa tirar tanto lá dos ambientes naturais. Então, é um ganha-ganha dos dois pontos. A reciclagem é o ideal que a gente deve investir. A gente viu que só 12% do nosso lixo é reciclado. Isso, para algumas cidades, isso é pior ainda, né? Algumas, eu acho que Joinville, não lembro, chega a 8% de tudo que do lixo é reciclado. Isso é muito pouco, a gente precisa avançar muito nisso ainda, tá? Outra possibilidade de destino do lixo, uma coisa que também Joinville está pensando, é as usinas de processamento de lixo por incineração. Incineração simplesmente você joga o lixo nessas usinas, queima eles de formas com alta temperatura, tá? E a energia gerada nesse processo pode ser até convertida em energia elétrica. Aí vai ter um resíduo que são as cinzas, né? Que você vai ter que achar um lugar para jogar, claro que daí ocupa menos espaço, mas de qualquer jeito ainda tem um resíduo. E também vai liberar gases dessa queima, né? Desse lixo. Se não for bem controlado, né, fazer equipamentos que purifiquem esses gases, né, para liberar o menos contaminante possível, né, mas o carbono vai ir para a atmosfera, não tem jeito, né? Mas alguns gases são produzidos na queima de lixo, como a dioxina, por exemplo, que são altamente tóxicos, cancerígenos, né? E você não vai querer ficar jogando isso no ar que a gente respira, né? Então tem que ter meios, criar tecnologia, existem essas tecnologias, para evitar a poluição do ar, né? Então, a incineração é uma possibilidade, mas ela vai ter que ter um controle muito bem feito, né? E até uma fiscalização para que seja feita da forma certa, senão ela está poluindo o ar, né? Então, são essas formas que a gente tem de destino do lixo, mas a gente também pode evitar muito desse problema repensando a forma como a gente consome, né? Junto com essa aula, eu vou estar colocando o link do vídeo História das Coisas, que explica como que nós chegamos até aqui. Uma sociedade baseada no consumo que gera um monte de lixo. Mas não só um monte de lixo. A gente gera também problemas ambientais para tirar toda a matéria-prima que a gente quer produzir
coisas para ser vendidas, e também gera problemas sociais, onde pessoas que são usadas nesse processo, toda essa linha dessa produção, para produzir coisas. Tem a exploração do trabalho das pessoas, tem as pessoas que ficam sem recursos porque são tiradas muitas vezes dos seus ambientes, enfim. A história das coisas, o vídeo que eu vou colocar para vocês, ele explica como nós chegamos até aqui. Uma sociedade consumista que produz um monte de lixo e destrói o meio ambiente. E também gera uma sociedade desigual, né? Com um monte de problema social. Então, a ideia é essa, mas agora vamos falar um pouquinho do consumo consciente, que é uma mentalidade de consumir aquilo que for necessário e rever o consumo de algumas coisas que são muito impactantes para o ambiente. Por exemplo, copos plásticos, sacolas plásticas, todas essas coisas que são consumidas de forma exagerada e contínua, né, muitas vezes a reciclagem não dá conta de tudo isso. Então, é substituir garrafas plásticas, por exemplo, por garrafa de vidro, a garrafa de plástico retornável, a sacola plástica uma sacola de pano, né? Produzir o seu próprio alimento ou então comprar de produtores locais faz com que diminua o desperdício de comida. Afinal de contas, imagina, você comprando, sei lá, vou comprar verduras que vêm lá do Nordeste do Brasil. Né? O tempo que isso vai levar até chegar aqui e o gasto que vai ter que ter, né? Sem contar a questão do combustível gasto para trazer aqui, liberando um monte de carbono com a queima do combustível nos caminhões, enfim, ainda pode chegar aqui e esse alimento já está, já passou a validade, está começando a estragar. Então, é alimento que vai ser jogado no lixo. O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida no mundo. Né? Então, gastou água, gastou trabalho das pessoas, né? Colocou muitas vezes até né, produtos químicos no solo para consertar a questão da qualidade do solo, e aí produziu comida, e aí quando foi trazer, desperdiçou um monte, porque um monte de coisa estragou pelo caminho. Enfim, a gente trabalha com esse nível de desperdício, a gente precisa rever isso. E comprar de pessoas que produzem na própria cidade, saber quem é que produz, sei lá, tem um sítio lá, não sei onde, lá no Pirabiraba, lá na Vila Nova, que o cara produz, sei lá, cenoura, que nem ali. Vou comprar diretamente do produtor, tem feiras próprias para isso, muitas vezes nos bairros, vendendo de pessoas que são da própria cidade, evita esse problema. Né? O consumo local evita todo esse trabalho, esse desperdício de comida. Muitas vezes, às vezes não. Né? A reciclagem, que é você saber quando que passa o caminhão do reciclado na tua rua. Né? E cobrar que se não passa, que tenha. Né? E aí, você separar certinho o lixo em casa, sempre separar, né? O orgânico do que é reciclável. Isso já tá bom, já caramba, já. Né? Não precisa separar todas as cores, saber todas as cores do reciclado. Se você separar o reciclado do que é orgânico, já está de bom tamanho. Deixar o reciclado para ser levado, né, nos dias da semana que eles vêm levar lá para a usina de reciclagem, eles que vão fazer o trabalho de separar isso lá certinho e de processar para que seja matéria-prima de volta para as fábricas. Aqui a gente tem o consumo de carne vermelha, como reduzir isso, porque ele tem um impacto muito grande também no meio ambiente. Porque, imagine, né, a gente já está reduzindo o consumo de carne vermelha por conta do preço da carne, que está ficando cada vez mais caro. Porque os produtores estão preferindo vender para fora do país, o dólar está alto, então eles estão vendendo para fora que ganha mais dinheiro. Né? E nós aqui estamos ficando também com o que sobra e mais caro ainda por cima. Então, para produzir toda essa carne, preciso criar pastagens, então vai desmatar florestas, queimadas, todas as coisas que a gente viu lá na conservação do solo, para produzir carne. Gasta muita água, gera muita desigualdade social também, porque um proprietário pode tomar conta de um monte de terra para criar gado e ter poucas pessoas trabalhando nessa terra, enquanto os produtores, pequenos produtores da agricultura familiar lá que estão tentando produzir lá a cenoura, né, o arroz, o feijão, eles ficam cada vez menos terra, né, fica cada vez mais difícil de competir nesse espaço. Então, além de ser muito impactante para o meio ambiente, né, ainda também é um modelo que é muito desigual, né, acaba criando muita desigualdade social. E também tem a questão do lado dos animais, né? Então, existe toda a corrente vegana que pensa que a gente deve deixar de consumir, ou então consumir cada vez menos, alimentos de origem
animal por conta dos maus tratos. Imagina, né, de alguns animais que são criados a vida inteira preso em más condições, todos os, né, uma forma muito cruel de produção, né? Então tem isso também, né? A questão da energia elétrica, reduzir, é um fator questão também de econômica, você paga muito, a gente paga muito caro pela energia elétrica, e cada vez está ficando mais caro. Além disso, você está contribuindo para que a gente não tenha que recorrer a fontes, por exemplo, de energia elétrica que são piores, como as termoelétricas, que muitas vezes queimam carvão mineral para ferver água, liberam um monte de poluição no ar, né? As hidroelétricas também, às vezes, são um problema, porque você tem que inundar toda uma área, mata um monte de bicho afogado, é uma desgraça enorme para você fazer uma represa, né? E apesar de dizerem que hidrelétrica é renovável, não é bem assim, porque se você causa uma alteração muito grande do ambiente, né, como fazendo uma represa, muitas nascentes que dependiam da floresta para estar funcionando desaparecem, porque a floresta não está mais ali. A questão da umidade do ar, de toda a chuva que acontece nesses lugares pode ser alterada. Em alguns lugares isso já está acontecendo, algumas represas já estão secando, estão ficando pouca água. É por isso que a gente está pagando mais caro pela energia elétrica agora, porque está começando a faltar água nos reservatórios. Então, ela não é tão assim, renovável. Não. O ideal seria a gente investir em energia realmente renovável, energia do sol, energia solar, energia eólica dos ventos. Né? Isso seria o ideal. Né? Usar menos carro, né? Usar mais transporte coletivo para que se produza menos poluição atmosférica, né? E também questão, reduzir o consumo de água. Aquele negócio lá de evitar desperdício de água na hora do banho e tal. Apesar de que a gente sabe que boa parte do grande desperdício de água está nas empresas, está na produção da agropecuária lá, que gasta muita água, desvia rios inteiros para fazer irrigação, que isso causa todo um impacto também ambiental. Mas a gente tem que fazer a nossa parte para rever isso, né? Então é isso. A questão do lixo, a questão da produção do lixo é só um sintoma do da forma que a gente montou a nossa vida social, né? Não digo a gente, mas a gente nasceu num sistema que privilegia a questão do consumo para a produção, para a questão de enriquecimento de alguns, mas né, o ônus de gerar lixo, de gerar destruição do meio ambiente, de gerar, né, desigualdade social. Então a gente precisa rever a forma como a gente vive em sociedade, né? E o consumo consciente é uma forma de começar a rever isso, né? Tentar harmonizar o nosso consumo ao que o planeta também pode oferecer. Afinal de contas, nós não vivemos um planeta que é infinito, né? Uma terra plana infinita, que os recursos não acabam, os recursos vão acabar, já estão acabando. Se a gente não mudar o nosso modo de pensar, a nossa sociedade, que ela seja mais sustentável, a gente vai acabar com os nossos recursos, vai gerar mais problemas ambientais, mais desigualdade social. Enfim, é a tendência que está se confirmando. E a gente, né, precisa mudar isso. Então, essa foi a aula de hoje. Peço que vocês assistam o vídeo História das Coisas, e a gente se vê por aí. Beleza?